Olá, povo de Deus, família Sertão Gospel, muitos anos de estradas, Claudinha, milhares de quilômetros que a gente caminhou nas ondas do rádio, surfando nas ondas do rádio, e hoje um novo formato. É verdade. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, do seu podcast. Hoje vamos contar por que decidimos voltar, qual foi o objetivo que nos fez voltar depois de tantos anos no rádio e esse novo formato que é desafiador, mas ele é o que é o caminho natural do rádio, ou seja, você está hoje tendo um conteúdo sob demanda. Eu lembro, Claudinha, que nós levantávamos 4 horas da manhã, chegávamos 5h45, ficávamos no ar até as 8. E aí nos despedíamos e não tinha mais como a pessoa ouvir. E muitos nos diziam, mas neste horário eu não consigo levantar, eu estou trabalhando nesse horário, ainda não cheguei em casa, ele tinha dificuldades. Com o podcast, isto está resolvido. Você tem acesso a hora que você quiser, você pode assistir a hora que quiser e pode ainda interagir com a gente. É por isso que nós estamos muito felizes. Mas nada disso acontece, Claudinha, porque tem sempre por trás uma equipe. Nós temos convidados aqui no estúdio, nós temos uma equipe técnica, nós temos gerentes. Hoje o destaque é para Acesso Saúde. Sabe aquela história que começa com um propósito? Pois é, o casal Antônio Carlos... A gente conhece bem o que é isso. E nós temos o casal Antônio Carlos e Cristine Brasil, que fundaram a Acesso Saúde em 2006. 2006. Já faz um bom tempo, Claudinha. 19 anos. 19. Não, 20 anos, Não. Porque nós já estamos em 2026. 2026. E foi em Colômbia. Em Colômbia. E eles têm uma missão nobre, humanizar a saúde. Sabe aquele exame, aquela consulta que a gente vai adiando porque o plano de saúde está caro, a fila está grande, no acesso à saúde isso não existe. São mais de 30 especialidades, cardiologia, endocrinologia, neurologia e mais de 2.000 exames. E tudo em um só lugar, o que facilita a vida das pessoas, com preços que cabem no bolso e aquele selo de excelência da ABF. É cuidado de verdade, com dignidade, para quem não tem plano de saúde, mas faz questão de ter qualidade. Porque cuidar da família não pode ser luxo, né, Darcy? Isso, certamente. A nossa saúde é o nosso maior bem. Você sabe que essa questão da saúde, Claudinha, chama atenção. Nós temos uma saúde pública bastante relevante, mas muitas vezes, devido à demanda, alta demanda, muitas vezes até mesmo por causa do custo de alguns exames, precisa passar por algumas triagens, então acaba demorando, mas a necessidade da pessoa ser diagnosticada é rápida. E aí o acesso oferece tudo isso em um só lugar. Ou seja, dinamiza a necessidade, dinamiza o diagnóstico e você vai ter um atendimento por um precinho que você pode pagar. Dá tranquilidade, você sabe que se você tiver qualquer problema de saúde, você sabe onde correr, você sabe aonde ir. Então, Acesso Saúde. Sabe, gente, deixa eu contar para vocês um pioneirismo. O conteúdo que você está vendo aqui pelo podcast Ideal, Darcy e Claudinha, vamos estar toda terça-feira com vocês. A terça-feira é com Darcy e Claudinha. Por falar nisso, Claudinha, tem café? Será que não vai ter um virado? Não, virado feijão não vai ter, né? Nesse horário? Nesse horário eu acho que não. Não vai ter, né? Não, vamos falar com a diretora? Vamos. Será que ela inclui no cardápio? Exato. Olha, ela disse, olha, não me diga que eu estou aqui. Ela está aqui do lado, a Zuleide. A Zuleide está aqui. Também aqui do lado está a esposa do nosso convidado. Daqui a pouco eu vou contar. Eu conto bastidores, né? Você sabe que eu entrego a vida, eu né? Eu sei. Como dizia uma certa pessoa lá na Gospel, né? Não conta nada pro Darcy. Porque ele espalha tudo. Ele espalha. Principalmente se você disser não conte. Aí eu não me aguento. Mas eu vou contar alguns bastidores, porque quando nós tivemos a ideia do Sertão Gospel, que ficou tantos anos, começou na Rádio Melodia, passou pela Sara Brasil e depois ficou praticamente 19 anos na Gospel FM.
E quando essa ideia apareceu no ano 2000, o Darcy ainda estava indo para Jesus. É um testemunho, né? Nós vamos falar muito da fé, porque o nosso público é, na sua maioria, um público cristão evangélico. Claro, nós aqui falamos de todas as denominações, falamos do Cristo, da fé, enfim, nós temos uma história. Mas no ano 2000, o rádio, que já tinha emissoras de rádio bem constituída, mas ainda não havia o conceito de redes. E as redes de rádio praticamente tinha só a Rede Aleluia, que hoje tem 92 emissoras, está em todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, você tem o sul coberto pela Rede Aleluia, você está em todas as capitais e também você está nas grandes cidades. E essa cobertura, ela começou em 1998, embora as primeiras ideias da Rede Aleluia começou por volta de 1977. Então, naquele tempo, em 2000, não se pensava ainda nisso, a gente pensava no público. Não havia uma demanda tão grande que permitisse você ter uma rede de emissoras, porque tem transmissão por satélite, você tem programação local, ela é difícil de operar e cara ao mesmo tempo. Naquele mesmo período, a gente começou a Sertão Gospel na Melodia, mais tarde ela ficou na Sara Brasil em torno de 2 anos e meio, e nós fomos chamados então para fazer na Gospel FM. Foi um trabalho desafiador. Eu devo muito à família Takayama, ao próprio pastor Idecaso Takayama, que a gente tem essa alegria de ter amizade pessoal com eles. Dona Ingrid, inclusive, nós estivemos juntos aí cerca de um mês atrás, numa janta. Estivemos. Foi um bate-papo, foi para recordar mesmo aquele tempo. Foi para matar saudade. Matar saudade. Dona Ingrid, um abraço para a senhora, que Deus abençoe. Que japonês exibido, Claudinha. Casou com uma loira de olho azul. Dona Ingrid é muito bonita. E uma coisa interessante, viu, Galozé? Não, daqui a pouco você entra, meu filho. Não está na hora ainda. Deixa eu contar uma do pastor Takayama. A dona Ingrid, ela é alemã e tem os olhos azuis. E ele é japonês. E as meninas nasceram todas japonesas. E a dona Ingrid, nos aeroportos, tinha que provar que era mãe com os documentos. É mesmo? Exato. Então, sim, porque um japonês com uma loira de olhos azuis e as meninas Cadê japonesas? A mãe das meninas? Não, mas a senhora, né? Então, dona Ingrid, um abraço, saudades da senhora. Mas aí, a família Takayama e a dona Ingrid estava nesse projeto, já no início, na idealização. Eles adquiriram uma rádio chamada Nova Dimensão, lá da cidade de Lapa, e trouxeram para Curitiba. E nessa vinda para Curitiba, nós fomos convidados para fazer esse conteúdo que já fazíamos em outras emissoras. E por causa disso, então, veio um trabalho que eu considero um dos maiores sucessos do rádio. Porque você fazendo uma programação gospel, você tem as emissoras chamadas populares, que elas têm uma grande audiência geral. E uma gospel seria, tecnicamente, uma emissora segmentada. E essa segmentação, quem teve a visão de futuro foi o pastor Takayama. E, de repente, alguns meses, depois, em torno de 8 meses, ela começou a crescer a audiência. Ela saiu lá de 15º, foi para 14º, e, de repente, nós estávamos no nosso horário dando 3º lugar. O que é um fato inédito. Eu confesso que essa foi uma visão de fé do pastor. E foram praticamente 19 anos na rádio, e agora, nesta nova fase, aquele conteúdo que nós começamos em 2000 vai continuar aqui pelo podcast Ideal. Certo, Zuleide? Correto, Darcy. Essa é a voz da diretora. Ela não quer que eu mostre, mas eu duvido que eu vou me conter, viu, Fabiano? Você sabe aquela chamada vazada assim de imagem que dá? Fabiano é o menino responsável pela área técnica. Fabiano, depois de te chamar de menino, no mínimo você vai pagar o café, viu? Porque você já passou dos teus 40, tá? Estou sabendo. Mas vamos em frente. Por que virar podcast um conteúdo? Você já pensou? O nosso convidado é o pastor Lima, é uma pessoa que entende de comunicação. Você já está vendo nas imagens geral o pastor Lima e Reimar Lima. E o pastor Lima, eu posso confessar para vocês que ele é o nosso pastor. O pastor Lima,
Ele sofre comigo hoje o dia do pastor Lima. Você acha que eu caçoaria do pastor? Nunca, Claudinha? nunca. Você não tem o hábito de A fazer senhora isso. acha, dona Rosane, que eu faria isso com seu marido? Não. Ex-Uleide, você acha que eu faria isso com o meu Não, não pastor? pode. Então, pastor Lima. E a gente tem aprendido muito com ele, com os desafios. Pastor Lima já está... Quantos anos, pastor Lima, no ministério? 28 anos 28 anos de caminhada na fé. nessa fé. O pastor Lima é aquele que me conta da primeira vez que ele pregou, da como funcionava. Enfim, o pastor Lima é aquele que divide, assim como o pastor Takayama dividia muito com a gente essas questões de comunicação. E o pastor Lima recebeu uma missão muito especial. Assumir a Unigrejas. E o que é a Unigrejas? E dá muito, o conteúdo que nós estamos tendo aqui tem muito a ver com isso. A Unigrejas é a União Nacional das Igrejas, é a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. E começou com uma ideia, essa ideia ganhou o Brasil, já está saindo fora já está no exterior, pastor? Nós estamos em Portugal. Em Portugal já chegou Portugal uma já igreja, chegou. é o mesmo formato, é a mesma... O mesmo que a gente tem aqui no Brasil está sendo plantado lá. E o interessante da Unigrejas é praticamente o que nós vamos conversar, mas nós, como pessoas, como homens, fomos chamados para essa missão. E o pastor Lima, e daqui a esposa dele, um dia nos conversa atrás de um banco: o senhor é obreiro? Eu digo: não. O senhor quer ser? Não. E ela ficou quietinha. De repente chamou o pastor Jader, que estava dirigindo a Unigrejas aqui no Paraná antes do pastor Lima. Seu Darcy, nós poderíamos conversar com o senhor, dona Claudinha? Aí chegamos na reunião e ele disse: depois da reunião nós vamos conversar. Eu digo: O que que será? nós fizemos? O que nós fizemos? E aí ele disse: seu Darcy, o senhor já pensou em ser obreiro? Não. O senhor quer ser? A mesma pergunta, dona Rosane. Não. Porque nossa vida já estava tranquila, nós já tínhamos cumprido o nosso período de Gospel FM, nos dedicando à Rede Aleluia, que nós representamos. Já estávamos nos dedicando ao Café Torá, que é produzido lá em Israel, e também a gente faz uma parte aqui no Brasil. Já nos dedicando já no trabalho da Brasil Sul. Então, profissionalmente, nós estávamos com nossos horários lotados. E nós tínhamos a intenção de viajar mais. E a gente já está com a idade que a gente pode viajar, e temos aqui uma italiana que gosta de viajar, o senhor sabe disso. E aí chega a proposta: seu Darcy, vamos falar com Deus? Isso foi na quinta-feira, né? Quinta nós falamos, sexta nós falamos, sábado nós falamos, domingo nós falamos, e daí parece que todo mundo, toda a mensagem que a gente ouvia era o mesmo assunto. Claudinha. Foi difícil, né? Porque nós tentamos escapar do pastor Jade, tentamos escapar do pastor Lima e da dona Rosane. Mas aí de Deus não dá. Não deu, né? Não deu. Não deu. Se Deus Não não tem escapa. onde se esconder, né? Não. Quando Deus chama, não tem. Não tem. É tão rápido. E aconteceu o seguinte, porque a gente ficou sabendo dos bastidores depois com o senhor. Aí eu mando uma mensagem para o pastor Jade que eu tenho aqui no celular. Ok, nós vamos. Então amanhã o senhor tem uma entrevista com o pastor Lima. E aí nós voltamos lá com o pastor Lima e a dona Rosane para dizer: estamos aqui. E aí começou um desafio enorme na nossa vida. E mal sabíamos nós que era só um preparo. Então o senhor participou tanto desse projeto, participou tanto, foi tão envolvente na nossa vida, nos cuidou tão bem e ainda nos cuida, que o senhor, nessa nova fase do nosso trabalho, e por ser a Unigreja, eu posso dizer para você, olhando, eu amo a Unigrejas, porque ela ajuda outras igrejas a crescer. Muitas vezes, a igreja pequenininha, lá no interior, que não tem condição, às vezes, nem de conversar com o pastor, a Unigreja está ali. Então, pastor Lima, muito bem-vindo ao podcast. Darcy, Claudinha, podcast ideal. Que o senhor seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco do Unigreja, né? E agradecer a vocês por essa oportunidade maravilhosa. A dona Zuleide também, né? Agradeço também essa oportunidade. Tá certo. Pastor Lima, dona Rosane está cuidando bem do senhor?
Tem deixado a desejar. Tem porque o que eu quero. Ei, dona Rosane. Olha essa, olha o que nós pegamos, Claudinha. Isso, viu, Fabiano? Essa aqui, olha, vai virar recorte, viu? Porque nós temos. Agora eu quero fazer uma defesa da dona Rosane aqui. Claro que vai custar para ela. Como que é aquela. A coxinha Crocante, a com coxinha camarão, é isso, crocante. Claudinha? É. Não, ela fez de frango, mas ela vai fazer de camarão. Vai fazer? Vai fazer mesmo? Vai. Então, viu, dona Rosane, a senhora entendeu qual era a introdução com o pastor Lima, né? Como é que pode? É por isso. Meu próprio marido. Ele falou que deixa a desejar, porque eu não fiz a coxinha ainda de camarão para ele. Exatamente. Cena dos próximos capítulos. Ela tem cuidado bem. Ela tem cuidado. Mas então, a verdade, pastor Lima, que o trabalho em qualquer uma, seja o senhor como pastor, sendo assumindo a igreja, sendo assumindo uma missão especial como é a Unigrejas, sempre a esposa está junto, né? Com certeza. É a companheira, né? Uhum. É a minha costela. Olha a linguagem dele, costela. Sabe por quê? Porque ele é lá do Rio de Janeiro e foi achar uma paraense, lá do Pará. Foi. É mesmo? Não Isso tinha problema porque- com boto cor-de-rosa lá? Não tem esse problema não. Pastor Lima. A gente começou no Rio de Janeiro, Uhum. ficamos lá uns 2 O anos. senhor era pastor no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Comecei como obreiro, Uhum. já tive o chamado de pastor, né, para ser pastor em 97. 97 a gente ficou lá até 99 para o Rio Grande do Sul. Fiquei 2 anos e aonde fui para o Rio Grande do Sul. Eu fui para o estado do Pará. Pará. Onde fiquei lá 13 anos e eu tive a oportunidade de conhecer a minha costela. A sua costela? É. Casou e continuaram na obra, e daí o senhor foi para onde lá? A gente andou por várias cidades, né? No Pará Pará. mesmo. Pará. Pará mesmo. Fomos para a cidade de Taquari, que é 1h30 da cidade de Belém. Depois fomos para Santa Isabel, que é mais ou menos quase a mesma distância. Dali nós fomos para uma cidade chamada Conceição do Araguaia, que é fronteira, é o sul do Pará. É fronteira já com Tocantins, já saindo já do Pará. Uma cidade muito maravilhosa, muito boa mesmo. Depois retornamos para Belém. Ficamos ali em algumas igrejas em Belém, não me recordo bem agora, mas depois nós voltamos, tive a oportunidade de voltar de novo na cidade de Taquari. Taquari foi no Rio Grande do Sul, cidade do Tauá. Taquari foi uma cidade onde eu passei lá no Rio Grande do Sul. A cidade do Tauá, nós ficamos lá 1 ano e pouco. Depois a gente foi para a cidade de Bujaru, que é bem no interior, né? Depois dali nós fomos para a cidade de Moju, que é bem no meio do como é que fala? Sertão? Da Amazônia, né? Da Amazônia, da selva amazônica. Isso. Aí de lá, ficamos lá 1 ano e pouco, né? E depois viemos para o Paraná. Já estamos aqui há 11 anos. Há 11 anos no Paraná? 11? E como o senhor conheceu a dona Rosane? Dona Rosa. Foi na igreja? Foi na igreja, situação bem inusitada. Foi assim, foi amor à primeira Você vista? está curiosa, sabe? Quem olhou para quem primeiro? Então, foi amor à primeira vista? Como é que foi? Parte dela, né? O pastor Lima é meio tímido, mas a dona Rosane é ligeira. Como foi, dona Rosane? Foi assim mesmo? Foi da parte dela, né? Foi da minha parte, porque eu trabalhava no setor da igreja. Aham. Aí ele precisava resolver uma situação. Dona Rosane, vem para cá. Eu sei que a senhora não queria, eu sei que ela não queria, Claudinha. Ela estava escapando. Mas como aqui é tudo de improviso? Porque ela disse que a chapinha dela não ficou pronta ainda. Mas esse assunto é muito interessante. É muito Ela interessante. não estava querendo aparecer. Eu tô curiosa. Cláudia. Você está curiosa? Eu estou curiosa. Mas foi você a curiosidade, né? Porque foi você. Dona Rosane, foi a senhora que tomou a iniciativa mesmo? Com certeza. Me conta como foi, dona Rosane. A senhora olhou para o pastor e brilhou os olhinhos? Brilhou. Foi amor à primeira fé. Qual é essa? Eu não conhecia essa. Essa foi A nova. primeira fé, porque eu trabalhava no setor da igreja, Sim. né? E ele precisava resolver uma situação e ele foi justamente no setor onde eu trabalhava, né? A senhora já era obreira. Já era obreira, já há 9 anos. Uhum. E aí quando ele entrou na sala,
Aí então os olhinhos brilharam. Há quantos anos foi isso, dona Rosane? Já vai fazer 23 anos. 23 anos? 23 anos. 23 anos. Aí quando ele chegou lá, né, eu gostei do jeito dele, a maneira como ele se comportou ali, né, mediante a pessoa que estava resolvendo uma situação para ele, né? E aquilo me agradou, de ver a postura dele, né? Foi o charme. Foi o sinalzinho do sorriso. Mano, me conte, isso aqui deve ser uma coisa nova. Só pessoas muito próximas do senhor devem saber. O que o senhor pensou naquela hora? Acho que ele nem... Eu nem, Não, ele nem me nem, observou. nem passou na cabeça que eu estava lá resolvendo lá com a outra pessoa lá, né? A situação que eu estava precisando resolver. E eu entrei lá com... Não tinha entrar aqui, né? Entrou na sala aqui para pegar um copo de água. Ele nem se atentou. Foi depois que recebeu uma caneta. Vou contar a história da caneta. A senhora deu uma caneta para ele, dona... Vou contar a história da caneta. Ó, Claudinho, você nunca me deu uma caneta. Aí, conclusão. Aí, claro, né? Foi. Isso Foi a senhora né? deu bandeira, né? Eu lancei a rede, né? Teve que lançar a rede, né? Aí eu conversei com as minhas amigas de outros setores, né? Que conheciam, né? O caso dele, que é pastor. E aí elas falaram para mim que ele era noivo. Sério, dona Rosane? Aí, quando falaram que era noivo, murchei. Eu disse, amém, Jesus, graças a Deus. O senhor sabe todas as coisas. O coisas. senhor sabe todas as coisas e retirei ali, né? Já me tirei, porque eu respeitei o momento dele, né? Então, ele era noivo, e aí não deu certo, e alguns meses depois, né? Eu soube, né? Através dessa amiga. E aí foi quando eu já tomei a iniciativa, né? Em que sentido da iniciativa, né? Era mês de junho, né? O mês dos namorados, né? Então eu comprei uma caneta, né? Mandei gravar o nome dele e coloquei, né? Com carinho. Somente isso, né? Para não ser muito avançado, né? E aí ele recebeu e aí ele soube, né, quem era, né? E não demorou muito depois, a gente começou a se conhecer, né? E aí, alguns meses, a gente já estava namorando. E depois casaram? Sim, aí passou 2 anos, né, pra gente casar. Porque a gente tem toda uma preparação, né? A própria igreja prepara, né? As obreiras, elas são preparadas, né? A gente tem um curso, né, de noivas, que nos prepara para, né, a gente cuidar deles, né? Então, a gente tem toda uma preparação. Porque é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Não se trata só da vida sentimental. Não. Ou seja, o que a gente sabe hoje, todo ministério que um pastor tem, não existe diferença entre a esposa. A responsabilidade espiritual é a mesma. É a mesma, com certeza. Então, esse curso é basicamente isso. A gente tem estudos bíblicos. Tem uma avaliação também, os pastores avaliam, né? E a gente também tem orientações até mesmo corriqueiras dos afazeres domésticos, né? Que muitas das vezes a pessoa não tem muito essa habilidade, né? E isso a gente recebe também, essas orientaçõezinhas. Vai para o casamento preparado. Isso, a gente já vai ali com uma estrutura, assim, né? Para cuidar deles em todos os sentidos, tanto espiritual como físico, né? Questão da alimentação, né? Viu, pastor Lima? Então é assim mesmo que funciona, é? E já fazem 20 anos que estão casados? Há 20 anos. 23 anos? Não, 23 são juntos. Namoro e tudo. Do conhecimento, 23 anos. E casados, 20 anos vamos fazer agora em outubro. Em outubro? Quanto de outubro? Dia 14. Dia 14 de outubro. Nós fazemos 21 de outubro. Olha só, no mês de outubro é promissor, é bênção. Tá certo. Mas a gente estava falando, porque a missão da Unigrejas, ela vem para o casal, né? O casal trabalha junto. E o que eu percebo hoje como colaborador da Unigrejas, eu vejo que a preocupação são aquelas igrejas que normalmente não têm
vamos dizer, um apoio de uma igreja, de uma orientação? Igrejas, pastores, né, que necessitam, porque às vezes tem pastores que se sentem, devido à direção deles, se sentem muito assim, como é que diz? Distante, né? E então eles ficam muitas das vezes até com vergonha de pedir uma ajuda, um apoio. E a gente está ali para dar essa cobertura, para dar esse auxílio, né, a esses pastores que estão passando por essas situações. Né? E o objetivo da Unigreja foi isso, né? Não só de ajudar, mas de repartir o pão que a gente tem recebido de Deus, dividir, né, para poder multiplicar, que é o objetivo do reino de Deus. Quero fazer uma pergunta aqui para muitos que ainda não conhecem a Unigreja e outros que conhecem pouco, e até alguns que tiram conclusões, pastor. A Unigreja é da Igreja Universal? Eu sou pastor da Igreja Universal. Certo. Mas a Unigreja é uma instituição, né? Como a União Nacional de Igrejas e Pastores Evangélicos, né? Nós temos o outro CNPJ, temos tudo. São pastores que fazem parte da Igreja Universal, né? Que Deus deu a direção de se criar esse projeto para poder ir a palavra, levar a palavra de Deus, dividir o que a gente recebe com esses pastores, como o senhor disse, né? Que estão aí sozinhos, não tem uma direção, não tem ninguém para guiar. Às vezes tem a necessidade, quer falar da palavra de Deus, mas não tem assim um apoio, né? Não tem quem lhe dê esse apoio espiritual. E nós estamos ali para dar essa cobertura a esses pastores, né? Eu estava ouvindo que a liderança da Igreja Universal, todo mundo sabe, foi fundada pelo bispo Edir Macedo. Isso. E eu vi ele num comentário, eu não lembro se era num treinamento de pastores, e foi lá na própria Unigreja, assim, em teleconferência, ele dizendo que quando ele começou, ele não tinha quem estendesse a mão, quem o ajudasse. Isso. E que essa decisão vamos dizer, de bancar uma igreja, de bancar um projeto, surgiu disso. Foi da necessidade de ganhar alma, o desejo de ganhar almas. E a consciência que nem todo mundo vai alcançar. A gente não vai alcançar todo mundo. Então Deus colocou dentro dele esse desejo de também repartir o pão que a gente recebe, repartir com esses pastores que necessitam, que precisam de ajuda, né? Ou seja, uma cobertura espiritual. E tem muitos pastores que a gente vê aí que tem o desejo de ganhar almas, mas não tem uma direção, não tem assim, uma estrutura, uma também, orientação, uma estrutura, né? Não tem um apoio por trás disso. E a Unigreja veio para isso, para dar esse apoio, para dar essa força, para ajudar nos momentos difíceis, porque não é só abrir uma igreja, não é só pregar o evangelho, tem muita coisa envolvida que é um campo totalmente espiritual, né? Aliás, o senhor tem falado nas nossas conversas, as conversas que a gente tem no particular, o senhor nos orientando, o senhor tem falado muito, não se trata apenas do gesto de fazer um congresso, que é o Congresso Renovação, mas tem o lado espiritual. Isso. Então, muitas vezes, o pastor está lá sofrendo uma opressão, e vem em nível espiritual isso, e ele não sabe muitas vezes, até se sente intimidado em recorrer a isso. É nessa hora que a Unigreja está ali para estender o braço, né? Outra coisa interessante que eu ouvi, eu não lembro na onde, uma determinada igreja queria fazer um batismo, não tinha como. O senhor, eu não sei se foi o senhor ou o pastor Jairo, fez uma ligação, pode fazer na Universal, dentro da Universal. Pois, dá esse apoio total, né? Às vezes não tem a condição, né? Precisa, a gente dá esse apoio para eles também. Outra coisa que perguntam bastante, eu já sei de um caso, porque nós tivemos um pastor que é bem conhecido meu, que ele estava com um problema jurídico na papelada da igreja, recorreu a Unigrejas. E a gente, no momento, a gente está dando orientação jurídica, né? Orientando, né? A gente não tem esse apoio jurídico ainda, né? O apoio jurídico seria a operacionalidade e daí as custas que cabe a cada um. Né? Isso, a gente dá a orientação, como a gente já tem uma certa experiência, né? Em situações, a gente ali orienta ele como é que fazer, como deve fazer, né? Tudo isso visa, como diz o senhor, ganhar almas. Por quê? A Unigrejas, num dos congressos que nós estivemos, nós aprendemos que a função da Unigrejas é justamente, o bispo falava, tem lugares que nós não podemos ir, mas essa igreja chega lá, Deus já colocou esse pastor, já está uma pessoa, ele, a esposa dele estão trabalhando. Então, se nós conseguirmos apoiar
que essas igrejas cheguem e juntos essas almas serão ganhas e multiplicadas o reino de Deus. Para eles estarem bem, né? Uhum. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, né? Porque quando um tá ali cansado, abatido, o outro vai e ajuda. Então, é uma igreja nesse sentido, para ajudar o pastor a estar bem, ter um suporte, ter um apoio, uma cobertura, para que ele possa pregar a palavra de Deus, para que ele possa levar a palavra ao sofrido. Interessante. Também pela Unigreja, uma experiência que foi muito boa para nós, Claudinha, e que nos surpreende, e muitas vezes a gente leva até um susto, e eu pastor Lima, pode falar, ou então podemos conversar. É a capelania da Unigrejas, para você atender hospitais. Isso. É hospitalar, né? Capelania hospitalar. Que nós estamos indo para 3 anos, né, Claudinha, de capelania? 2 ou 3 anos? Eu acho que 2 anos. 2 anos. 2 anos. E para nós foi uma experiência muito grande, porque nós tivemos o curso de qualificação, foi feito em teleconferência no Brasil inteiro, né? Ainda pelo antigo presidente da Unigrejas, o bispo Eduardo Bravo, né? Isso. E nós fizemos esse curso e daí nós começamos a visitar. E quando começou essas visitas em mim, eu morei 2 meses em estado grave no Hospital de Clínicas. E quando eu estava lá, já na próxima saiu, nós tivemos um hospital especializado em recuperação de pessoas que tiveram Covid. E o diretor de lá conhecia o nosso trabalho e conversando numa consulta que a gente fazia todo dia às 6 horas da manhã, a nossa consulta demorava 1 hora e pouco de boas conversas. Ele dizendo: Senhor Darcy, eu creio que o senhor tem um perfil e eu creio que saindo daqui, recuperando, o senhor devia pensar em capelania. Ele me provocou dentro do hospital, ainda eu internado. E quando saímos, uma conversa com a Cláudia, dizendo, e eu faço questão até de citar o Dr. Niazi Ramos, ele me falou isso, Cláudia, e a Cláudia disse: é o meu sonho. E as coisas andaram, e hoje nossa maior alegria é quando nós somos chamados a uma central de visitas, que chega diariamente para nós as visitas nos hospitais. O Darcy e a Claudinha normalmente é na região norte de Curitiba, por causa da nossa base, vamos dizer, a gente mora, a gente reside, trabalha na região norte, e a gente faz a visita. E depois ainda faz um relatório e acompanha depois as famílias. Então, uma experiência muito grande. O que a gente percebeu, pastor Lima, que muitas dessas igrejas que hoje estão caminhando conosco na Unigrejas também querem fazer o curso de capelania, e daí pela Unigrejas é totalmente possível. Isso, e agora nós não estamos fazendo mais ela para o Brasil inteiro, assim, ou seja, a nível de conferência. Ou, no caso, o nosso responsável a nível Brasil, né, ele vai vir no estado, a gente está vendo aí, agendando direitinho, para que ele possa estar aqui e fazer essa capelania presencial. Vai ser sim por conferência, por pessoas que estão no norte do Paraná, no sul, no sudeste do Paraná, para que possam também ter acesso, né? E essa capelania ela é muito boa, ela é muito útil, né? Porque dá acesso a pastores, a obreiros, a entrar nos hospitais, né? E levar a palavra àquele quem está sofrido. E como eu sempre falo às vezes, né? Não é uma só pessoa que você vai fazer, você não vai fazer a visita para uma pessoa que te pediu. Chega lá, sempre tem outra pessoa que está ali necessitada, está ali também, ouve o quê? Ouve a palavra de Deus. Então a gente não faz, a gente faz muitas das vezes 2 ou 3 visitas na mesma hora, no mesmo momento. A gente aprendeu na capelania que muitas vezes a pessoa está em coma, ela está inconsciente, mas vamos dizer que aquela pessoa não vai sobreviver, mas o último sentido que desliga é a audição. E através da palavra que você está ali, consagrado, você está entregando para a pessoa, você fala diretamente na alma da pessoa. E muitas vezes, a pessoa que não conhece Deus, ela tem um arrependimento, já a alma dela ouvindo, e acontece a salvação. E nós podemos batizar. Presta, Claudinha, aqui a garrafa. Nós podemos, com água, batizar a pessoa. Então, é um ato espiritual muito grande para você que é pastor. E na Unigrejas você pode fazer a capelania
se aperfeiçoar e aquilo que nós queremos, ganhar almas, né, pastor? Com certeza. E muitas almas são ganhas, não só a alma do enfermo, mas a alma da família, né? Que às vezes fica ali com a dor, aquela tristeza, está ali abatido por conta daquela situação. Muitas das vezes eles ficam até mais doentes do que o próprio paciente que está lá internado, né? Porque muitas das vezes é a doença emocional, não é nem física, é emocional, né? Então, esse trabalho é muito bom, porque, como a gente está falando aqui, alcança não só o enfermo, mas também toda a família do enfermo. Todo mês, no segundo ou terceiro domingo? No terceiro sábado. No terceiro sábado do mês, tem o Congresso Renovação. Ele tem uma primeira parte que é feita em São Paulo, na sede da Unigrejas. Aliás, nós não sei, eu acho que o Fabiano vai conseguir depois. Essa aqui é uma sede que tem lá no Unigrejas. Se você procurar, tem, Fabiano, a Unigrejas. É uma sede nacional que fica ali próximo do Templo de Salomão. Isso fica ali no Paris, né? Se eu não me engano, no bairro. É no Paris. E de lá, em rede, em teleconferência, é feita a primeira parte. Isso, com o presidente, que é o Bispo Celso Rebelo. Isso, ele vem dar a direção, dar a palavra, ministrar a palavra, né, para os pastores, para que eles possam se fortalecer. Aí depois a gente faz a parte final, onde ele vê os recados, vem a apresentação de alguns pastores que estão ali, né? E é o seguinte, tem ido, e graças a Deus temos alcançado muitos pastores que estão à frente de igrejas. Às vezes o pastor está ali cansado, abatido, devido a uma luta, às vezes não é nem coisa assim físico, mas não é nem coisa espiritual, mas é o físico, né? Está triste. A gente encontrou pastores com depressão por conta do trabalho que faz, né? E tem ajudado bastante, tem se levantado bastante pastores. Sempre 9h30, pontualmente, né? Uma coisa... Isso. Pontualmente 9h30 começa. 9h30 da manhã começa o congresso, no caso a ministração da palavra, né? E às 8h30 a gente tem ali Agora ele vai falar do que eu estava querendo tirar dele, Claudinha. É mesmo? Será que ele vai? Dona Rosane, o que acontece 8 horas? 8h30 que começa? 8h30 nós temos o café pastoral. O café pastoral? Sim, que é um momento onde a gente se conhece, troca experiências, né? Conhece a condição de cada um, né? O que eles têm vivido nas igrejas, né? Ali eles passam para a gente as experiências, a gente aprende também muito com eles, né? Então é um momento maravilhoso ali que a gente se conhece, né? Os pastores e as pastoras também que vão, né? Um momento de confraternização, vamos dizer assim. E aí a gente chega, a dona Rosane falando ali no início, né? Que há um preparo, sim, como cuidar das coisas. E nós chegamos lá, Claudinha, tá lá tudo nos mínimos detalhes. Milimetricamente. Assim, eu vi, dona Rosane. Sabe aquele guardanapo dobradinho? É feito com muito carinho. E aí, era essa palavra. A gente feita faz... com carinho. A senhora sempre disse, é feito para Deus. Para Deus, com certeza. A senhora sabe que isso mexeu tanto comigo? Nós temos o corrido no nosso dia a dia. E eu gosto de lavar louça. Eu gosto mesmo. E eu comecei a pensar, puxa vida, e eu faço o café da Cláudia. Olha. Todo dia eu faço o café dela. Não, às vezes, mas eu faço o café, eu levanto de 5h30 da manhã para fazer o café. E aquele guardanapo me inspira, aquele que a senhora... Ela está ficando vermelha. A dona Rosane está ficando vermelha. Ele arruma a mesa que dá até dó de desmanchar. E o senhor se inspirou no nosso café. Quer dizer, eu já fazia. Mas quando eu comecei a ver aquele, eu pensei, eu posso melhorar. Isso. E daí a gente começa a falar essas coisas com Deus. A gente tem intimidade com Deus. E a gente começa a perceber, puxa vida, muitas vezes a gente faz as coisas para Deus de qualquer jeito, no automático. Quando, na verdade, pode ser que ninguém observe. Exato. Pode ser que a Cláudia nem chegue e diga, está bem. Mas você com Deus se diz como oferta a Deus. Tudo que a gente faz para Deus é uma oferta. Né? Pode ser, como o senhor falou, a gente faz de qualquer maneira para dizer, é uma oferta. É uma oferta coxa, uma oferta manca, uma oferta com defeito. Está ali, mas não faz diferença.
Às vezes, como o senhor falou, né? Tá tudo direitinho, às vezes ninguém nota isso. Mas Deus está vendo. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou fazendo. Mas está fazendo de qualquer jeito. Deus também está vendo. Isso em todas as áreas, né, pastor? Isso. Se a gente parasse para pensar que tudo que a gente faz, fazer bem feito como se fosse para Deus, nós seríamos muito melhores, né? Com certeza. E, inclusive, esse café que nós preparamos, a gente não faz da noite para o dia, né? Né, dona Claudinha? A Claudinha agora ela está junto, né? Ela está junto com a gente nessa equipe. A gente já tem toda uma preocupação uma semana antes ali, organizando, vendo com os voluntários, apoiadores, né? Então, todos eles fazem com muito carinho, né? Com temor a Deus, porque a gente sabe que são servos de Deus, né? São pastores, pastoras, servos do Senhor Jesus. Então, a gente quer dar o melhor. A Bíblia fala se a gente desse um copo de água, né? Para um dos meus pequeninos, né? Imagine. Né? Então, tudo que a gente faz pensando realmente no melhor, porque a gente quer dar o melhor para eles, né? E Paulo nos ensina, né, que a gente tem que fazer para os nossos patrões como se fosse para Deus. Porque para Deus a gente não vai fazer de qualquer maneira, né? Não vai fazer de qualquer jeito. Então, Paulo ensina que a gente tem que fazer para os nossos patrões, aqueles que, né, estão acima de nós, sempre o melhor. Então, a gente fazendo isso, a gente está fazendo para Deus. Eu costumo falar para as pessoas, se todo mundo fizesse como se fosse, como Jesus fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. O que nós somos? De Deus. Imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia fala, amor ao próximo. Se eu olho o próximo como Deus, eu vou procurar sempre fazer o quê? O melhor para ele. Eu não vou xingar, eu não vou bater, eu não vou ficar com raiva. Não vai falar mal, não vai criar mágoas. Tem gente que fala assim, eu tô com raiva de Deus. A gente pode até vir ter por uma situação ou outra, mas a gente releva como o nosso pai. O pai bate na gente, a gente sente raiva. Mas é só naquele momento. Mas sempre está procurando fazer o quê? O melhor. E para Deus tem que ser sempre o melhor. Por isso que a gente tem que fazer sempre para as pessoas o melhor. Seja o que for. Dar um copo de água, pegar um papel no chão, o que for, a gente tem que sempre preparar o melhor. Porque a gente não está fazendo para a gente. Está fazendo para quem? Para Deus. Para Deus. Maravilha. Então, todo terceiro sábado, na sede da Unigreja, Isso. que fica aqui na Rua Piquiri, número 44. O bairro Rebouças. No bairro Rebouças, a partir das 8h30 da manhã, com o nosso café pastoral, recepção. Às 9h30 em ponto, entra o Bispo Celso ministrando a palavra, e o final nós finalizamos ali, termina ali por volta de umas 11 horas da manhã. E normalmente, gente, eu vou entregar, normalmente depois todo mundo volta para o café de novo. Aí depois e a hora até a hora tem o famoso repeteco. O repeteco vai até a hora que vamos tiver. até ali, a hora que ali, está ali para trocar experiência. A conversa, as experiências são tão boas que ninguém quer ir embora. Né? O pessoal vai ficando. E vai ali conversando. Claudinha, vem aí mais um congresso Renovação. Tem sido uma experiência muito boa para nós. Nós temos aprendido muito no congresso. São palavras assim que têm feito a diferença na nossa vida. Pastor Lima, fala mais do congresso. Esse congresso, como o nome já diz, é para renovar. Para renovar aquele que se encontra cansado, abatido, que às vezes a pessoa sente assim. Ela está ali muito mais por ir. Eles estão ali, mas estão sem ânimo, tem esse objetivo, porque muitas das vezes não alcançam o objetivo que eles desejam, que eles necessitam. E muitos acabam desanimando, se entristecendo, porque têm trabalhado, não têm visto o fruto desse trabalho. Então, esse é o objetivo, de renovar, de trazer forças para aqueles pastores que chegarem ali com esse desejo, de serem renovados pela palavra de Deus. E temos ali vários pastores ali com a gente, né, presbíteros de outras denominações. Várias denominações estão ali presentes conosco ali. E gostaria de convidar você também, meu amigo, a estar com a gente ali. Você que está se sentindo cansado, você que está pensando em abandonar, em desistir por conta de uma luta, de uma situação que você está enfrentando no seu ministério. Vem buscar esse renovo de Deus nesse congresso agora, que vai acontecer no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã. A gente está ali para te estender a mão, para te ajudar nessa caminhada aí de levar a palavra de Deus aos sofridos.
Pastor Lima, e as pessoas dizem, mas é pastor. Antes de ser pastor, ele é homem. E homem tem lutas. Temos as nossas lutas, né? Tem uma canção que diz, homem de Deus chora também, né? Que às vezes a gente tá ali, tem os problemas das pessoas que chegam a nós pedindo orientação, ajuda, e também tem os problemas, as lutas diárias do pastor, né? No trabalho, no dia a dia, e precisa desse renovo, né? Precisa dessa força. Então o congresso é para isso, para fortalecer. E muitos pastores estão sozinhos, não tem com quem contar. Isso. Às vezes até uma conversa. Isso, a gente está ali não só no congresso, né? A gente está ali a semana inteira, o mês inteiro, à disposição. E muitas das vezes também, né, amor? A gente sabe que os pastores, por eles estar ali à frente de um trabalho, né, arrebanhando almas, né? Então, às vezes eles dão, e tem aquele momento que eles precisam também receber, né? Então, o Congresso Renovação é justamente nesse objetivo, né? Dele se reabastecer, né? É priorizar esse momento dele com Deus, né? Porque a gente também, né? A gente tem uma alma para cuidar, né? A Bíblia fala que o que adianta o homem ganhar o mundo, né, inteiro e perder a sua alma. Então, o Congresso Renovação ele tem esse objetivo, né, de a gente estar nesse dia cuidando da nossa alma, para que a gente venha estar bem e cuidando das almas daqueles que Deus vai colocar na mão de cada um dos servos que estão ali, né, das igrejas, do ministério que Deus conta, né, com cada um deles, né. Muitos acham, né, ver o pastor ali, acho que o pastor não tem nenhum problema, resolve. É sempre arrumadinho, sempre não tem dono. Mas assim como, né, a gente procura um médico, a gente também precisa procurar Deus, mas é pastor. Mas não é só o fazer, a gente precisa ter o nosso momento de intimidade com Deus, como a gente costuma falar, né, que Jesus ele foi ao monte orar. A gente também tem que ir ao monte. Por que Jesus foi ao monte? Ele foi ali para se renovar. Ele foi ali para falar com Deus. E a gente precisa desse monte. E a Unigrejas é esse monte aí. Como a gente falou, não só no Congresso Unigreja, mas nós estamos ali diariamente para ajudar, para poder orientar, seja no casamento, seja com um filho, alguma situação qualquer. A gente está ali para dar esse apoio ao pastor. Pastor Lima, o senhor quer mandar um recado? Algum recado? Sim, quero convidar todos os pastores, presbíteros, apóstolos, bispos, diáconos, diaconisa, obreiros, oficiais em geral da igreja, em toda a igreja do Senhor Jesus, a estar conosco no nosso congresso Renovação Bom Pastor, que vai acontecer no próximo sábado agora, a partir das 8h30 da manhã com um café pastoral, às 9h30 nós temos também ali a mensagem, a palavra ministrada pelo Bispo Celso Rebeck, que é o presidente nacional da Unigreja. E é na Rua Piquiri, 44. Você é o nosso convidado especial, está conosco nesse próximo congresso Renovação ou Bom Pastor. Não paga nada. E o estacionamento amplo também é de graça. Café também. E o café também. Sim, não tem inscrição, embora você deixe o nome. Tem o nome, né, dona Rosa? Tem uma frequenciazinha, né? Tá certo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar esse congresso e vai abençoar você que estará presente nesse congresso nesse sábado agora. Você fique com esse convite aí agora. Bom de Deus, está dado o recado, o Congresso Renovação está chegando aí, sempre na Rua Piquiri, número 44, renovação para todas as igrejas. Nós vamos falar muito aqui no podcast Ideal, na terça-feira, que é com Darcy e a Claudinha. Você está convidado, e se as pessoas quiserem nos encontrar também no Congresso Renovação, você que é pastor, nunca foi, você pode entrar em contato conosco. No site você tem o nosso telefone, o nosso acesso, a gente ensina você, a gente vai junto e tomamos café junto. É verdade, convidem aqueles pastores que você conhece, as pessoas da igreja que querem ser renovados. Eu tenho certeza que nesse dia vai acontecer isso. Claudinha, você está preparando algum bolo para o congresso? Com certeza. Dona Rosane, você já está preparando algum bolo para o congresso? Sim, bolinho e um sanduichinho especial. É mesmo, pastor Lima? Então você sabe. E além do alimento físico, o alimento espiritual. Que é o mais importante de todos, né? E nós vamos ter a Santa Ceia também, né, pastor? Isso, o Congresso de Renovação tem a Santa Ceia, que é um momento de comunhão, né? De comunhão com Deus. A gente participar do corpo e do sangue de Cristo,
para renovar essa comunhão, né, com Deus. Aliança com Deus. Aliança, isso. Pastor, conta tudo, como que as pessoas conhecem a Unigrejas? Ela pode entrar através do Instagram da Unigreja, né, que é @Unigrejas Paraná. Né? Unigrejas Paraná. E também tem a Unigrejas Brasil também, que pode entrar. E nós temos o site. E também tem o site, né, da Unigrejas, né, que é unigrejas.com. Interessante. O presidente da Unigrejas, ele esteve num lugar que eu amo, mas aí todo mundo diz, você ama por causa da riqueza do Pai. A gente viu toda aquela riqueza, mas o que chamou a atenção é um lugar que você entra ali, atravessa um canal de barco, Claudinho, e ali tem um povo que 9% de cristãos, enquanto o próprio Israel tem 1,8%. O Miguel nos ensina muito sobre isso. E aí, de repente, o presidente ficou 12 anos, né? Ele ficou no Japão. Ele é casado com uma japonesa, né? Ele é casado? Não, a dona Rose, ela é brasileira. Ela é brasileira? Mas acho que ela é descendente de japonês. Isso. E ele ficou na Inglaterra, depois foi para o Japão, ficou há 12 anos, trabalhou na parte do português, né, com o povo brasileiro, no caso, e depois também ele abriu trabalho com o pessoal japonês, sem saber fazer a língua. E depois em Dubai, né? Que é uma outra língua, é tudo aprendizado. Completamente diferente. E agora está na Unigrejas. A gente aprende muito. Pois olha, gente, eu quero agradecer primeiro Pastor Lima. Dona Rosane, me perdoe eu ter feito assim. A senhora não tinha combinado, né? A senhora disse que ia fazer a chapinha, não deu tempo, né? Mas a gente agradece. O importante é que a gente fale, porque a gente quer mostrar justamente essa unidade de casal, de família. Ele é um conteúdo voltado para o público, para o povo de Deus. Ele é um conteúdo para você. Não importa a sua denominação, se você é evangélico, católico ou tem outra religião, o importante é que você tenha temor ao Senhor. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e o Senhor tem nos recebido sempre de braços abertos. É sobre esse assunto que nós vamos conversar, é sobre esse assunto que nós vamos estar aqui. Você percebeu que o Galo hoje está meio tímido, Claudinha? É verdade, mas sabe o que ele estava me falando? Que ele estava com saudades. Está com saudade? Está com saudade. É mesmo, Galo Zé? Tem certeza, meu filho? O Fabiano não mostrou você de jeito nenhum. Sério, meu filho? Ele não te ama mais? Sentei no Fabiano, uma coisa no sentimento aí está acontecendo. Mas é isso, povo de Deus, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, Pastor Lima. Eu que agradeço a oportunidade. Não imagina. Deus abençoe você. Na próxima terça-feira nós estamos aqui no mesmo horário e você pode assistir a gente no horário que você quiser. Se você quiser saber mais sobre nós, entra no site do Darcy de Freitas Comunicação Cooperada, www.darcyfreitas.com.br. Você vai ter todos os acessos, você vai saber da Unigrejas, você vai ter conteúdo da Unigrejas, você vai ter ali no site Café Torá, que é feito com o Miguel. Aliás, quero mandar um abraço para o Miguel Nikolaevski, parceiro, nosso irmão, gente de casa. A gente conhece, convive com ele tanto em Israel quanto aqui no Brasil. É uma pessoa que vai na nossa casa, que frequenta a nossa casa. Miguel, muito obrigado, que Deus abençoe. O Miguel está com frio lá em Israel agora, né? É verdade. Está muito neve, frio lá, tem neve, tem inclusive. neve. Uma curiosidade sobre o Monte Hermon. Deus é tão tremendo. E o Hermon é quando a gente visualiza Israel. O Monte Hermon é uma cordilheira que neva neste período. É muito frio. E o que é que acontece com essa neve? Essa neve derrete com o calor. Inclusive as estações de esqui funcionam, estão para abrir em Israel as estações de esqui. Essa neve no verão derrete, ela desce até embaixo na montanha e se transforma nas nascentes do Rio Jordão, que vai para o Mar da Galileia, que na verdade é um lago de Rio Doce. Então Deus sustenta Israel com água da neve. É tremendo, pastor. Não arrepia, né? É Deus. É Deus. Deus é tremendo. Deus sempre pensando no povo dele, sempre querendo o melhor para o povo dele, né? E o Miguel sempre fica instigando a gente, né? Miguel, que Deus abençoe você. Quero mandar um abraço também para o Marcos da Brasil Sul. Marcos, que Deus abençoe você. Estamos juntos, meu irmão.
Também quero mandar um abraço para o Francisco da Rede Aleluia. O senhor conhece bem o Francisco, Sim, né? Conheço. É diretor da Rede Aleluia, nosso parceiro também, a direção em São Paulo. Todos vocês nós vamos contando, mas lá no site www.darcifreitas.com.br você vai saber tudo da gente. Vai saber até da gente, né, Claudinha? Tudo. É verdade. Então você já sabe, terça-feira aqui no Podcast Ideal com Darcy e Claudinha e no sábado, Congresso Renovação, nós estaremos juntos lá também. Que Deus abençoe. Valeu, povo de Deus. Tchau. Tchau.